Olá, sou Sônia Dorinskaya, médica e diretora do Centro de Informação Médica. Quero falar hoje sobre um tema específico. Em muitos dos meus vídeos, eu frequentemente expresso minha perplexidade sobre de onde vêm as pessoas que se dizem médicas e falam absurdos abertamente na mídia. Algum tempo atrás, apareceu uma mulher que se apresentava como médica. Estava de jaleco branco e falava de forma muito convincente. Para tratar resistência à insulina, recomenda-se comer 2 vezes ao dia. Essa é simplesmente uma afirmação criminosa. Se tiver interesse, neste vídeo deixo um link para meu vídeo sobre resistência à insulina, onde explico de forma simples que comer só 2 vezes ao dia com resistência à insulina pode te fazer passar mal rapidamente. No cemitério ainda tem outras besteiras, por exemplo, recebo mensagens dizendo que a médica afirmou que a criança deve tomar neurolépticos, porque eles ensinam os neurônios a pensar. Obrigada. Também existe essa expressão na doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Obrigada. Esse glúten, essa proteína vegetal que está presente no pão, ela gruda os cílios do epitélio intestinal. A próxima, desculpe, bobagem que dizem é que precisamos limpar o organismo, precisamos limpar o intestino, precisamos limpar o fígado. E quando, sabe, eu ainda estava estudando na faculdade, isso foi quando entrei na faculdade em 1990. Em 91, como sabem, a União Soviética acabou e surgiram várias empresas de marketing multinível. Quem nunca participou de uma apresentação dessas? E de vez em quando me levavam para essas reuniões. E lá estou eu, estudante do 3º ano da faculdade de medicina, sentada ouvindo enquanto me dizem que esse suplemento limpa o organismo. Eu já começava a me sentir mal naquela época, por assim dizer. Porque não existe esse mecanismo externo de limpeza do organismo. Isso simplesmente não existe. A célula do corpo, ela é isso. O processo vital é absorver nutrientes e eliminar os produtos do metabolismo. Esse processo acontece o tempo todo. Ele acontece sempre enquanto o organismo está vivo. Ninguém de fora, nenhuma ação externa pode limpar o organismo. O organismo pode ser curado de uma infecção. A infecção pode ser bacteriana, pode ser uma infecção por vermes, invasão. Isso também é uma infecção. Ele pode ser curado com uma toxina especial que vai matar esse ou aquele agente patogênico. Sim. Seja um vírus, bactéria ou verme. Sim, vírus não é possível. Não existem medicamentos contra eles. Só o próprio organismo pode lidar com isso por um mecanismo especial. E as toxinas que se formam como resultado da decomposição dessas mesmas bactérias, o organismo elimina sozinho. Não é possível de jeito nenhum lavar o organismo, limpá-lo externamente dessa forma. Só podemos fornecer nutrientes e vitaminas. Como desintoxicantes não específicos significa que todos eles desintoxicam. Todos, em geral, sem distinção, são desintoxicantes naturais. E o organismo começa a morrer por causa do efeito tóxico, quando não tem recursos suficientes para eliminar as toxinas do próprio corpo. Nenhuma lavagem externa, lavagem gástrica. Mas isso é claro, isso é situacional. Nós simplesmente nos livramos. Nós podemos. Por exemplo, se nos intoxicamos ao respirar algo, ou até por falta de ar, como durante uma reforma. E se você estiver com roupas muito leves, vapores de cola ou tinta podem penetrar pelo corpo e você começa a se sentir mal. Tem que beber leite? Por quê? Porque a superfície do trato gastrointestinal libera toxinas e a proteína do leite vai ligar essas toxinas. É exatamente por isso que na União Soviética, em trabalhos insalubres, sempre davam leite de graça por causa do risco.
Por quê? Sim, porque o organismo libera essas toxinas de qualquer jeito, ele mesmo, entende? E se faltar nutrientes, o organismo simplesmente não consegue lidar com isso. Não existem limpezas naturais. Isso é uma jogada de marketing. E, sabe, eu sempre ficava pensando de onde essas pessoas aparecem, de onde vêm essas pessoas. Eu não acho que elas estejam mentindo sobre serem médicas, porque isso é fácil de verificar, entende? É só fazer uma solicitação para o Instituto de Medicina e perguntar se tal pessoa tem diploma e pronto. E, na verdade, a promotoria pode fazer isso facilmente. Promotoria, tribunal. Não é nenhum problema solicitar esses documentos. E o que eu descubro? No dia 16 de abril deste ano, no site dos médicos da Rússia, aparece uma publicação. De onde vêm os médicos mal formados na Rússia? O que vemos aqui? Hoje, médicos se formam em cerca de 150 universidades na Rússia, sendo 2/3 fora do Ministério da Saúde. Atualmente, na Rússia, os médicos são formados por 163 universidades. Destas, 46 estão sob a jurisdição do Ministério da Saúde, e o restante são faculdades que surgiram relativamente recentemente e estão subordinadas ao Ministério da Ciência e Educação Superior. Isso é uma catástrofe, camaradas. Isso sim é uma catástrofe. 2/3 dos médicos foram treinados por quem? Por professores escolares do Ministério da Ciência e Educação Superior. Vocês estão falando sério? Quem elaborou esses programas? Quais departamentos eles tinham? E onde guardavam os cadáveres nos laboratórios de anatomia? Se esses são departamentos em universidades que não são da área, se é um departamento em algum instituto ferroviário. Esses médicos já viram um cadáver humano alguma vez? Como é de verdade? Ou eles estudaram só por imagens? Eles já passaram por algum departamento clínico pelo menos uma vez? Eles já viram um paciente doente alguma vez na vida? Não. Quem deu aula para eles? Quem autorizou os professores deles? Quanto tempo eles estudaram lá? Quem escreveu os programas para eles? Se o Ministério da Saúde não controla isso. Que tipo de médicos são esses que dizem para você que precisa comer 200 gramas de carne por dia? Quem ensinou eles? Foi a escola de balé, o Instituto Ferroviário, não sei, o Instituto de Transportes, qualquer um, menos o Ministério da Saúde e uma universidade de medicina, porque nenhum médico, que foi bem treinado e está em sã consciência, jamais vai aconselhar ou dizer que uma alimentação saudável é comer 200 gramas de carne por dia, nenhum médico em sã consciência. Não vai criar, lá no meio do nada, numa floresta, uma clínica de emagrecimento onde vão dar água e uma maçã por dia para pessoas com sobrepeso, obrigando-as a fazer exercícios físicos. Essas pessoas vão sair de lá e em 2 semanas acabar indo para o cemitério, porque isso não tem absolutamente nada a ver com o conhecimento do corpo. A catástrofe também está no fato de que, formalmente, essas pessoas têm diplomas verdadeiros, porque se não os compraram, existem documentos comprovando que essa pessoa é estudante. Ele assistiu todas as aulas, fez todas as atividades práticas, passou em todas as provas e não importa quem aplicou essa prova para ele. Não sei. Uma enfermeira foi aprovada apenas para economizar dinheiro. Entende? Isso não importa. Mas formalmente essa pessoa completou o programa. E o diploma dela formalmente não é diferente do diploma de um médico que se formou em uma verdadeira faculdade de medicina. E 2/3 dos médicos são assim. E não é possível tirar o diploma dessas pessoas, porque eles são diplomas estatais. O governo permitiu que fossem emitidos e nenhum tribunal jamais, só pelo fato de a pessoa ter se formado em uma faculdade de medicina, ligada a uma escola de balé,
nenhum tribunal jamais vai tirar o diploma dela. É exatamente por isso que agora temos clínicas de estética. É simplesmente inacreditável. A mulher morreu. Ela tinha 40 e poucos anos, uns 46 ou 47. O que ela fez? Ela foi a uma clínica de estética, queria ficar mais bonita. É claro, as mulheres têm uma vida difícil. Ninguém quer perder a beleza. Ela foi a uma clínica de estética e disseram para ela que estavam com uma promoção, chamada Tudo em uma Anestesia Só. Isso significa que toda a lista de procedimentos que podem ser feitos no corpo de uma pessoa, eles fazem com uma única anestesia. Esse é o tipo de promoção que eles oferecem. E o que aconteceu? Essa mulher foi a essa clínica, deram anestesia para ela. E durante o tempo da anestesia, 1 hora e meia ou 2, fizeram 36 procedimentos nela. Fizeram nela 36 intervenções, procedimentos traumáticos no corpo ao mesmo tempo. Isso é algo inacreditável. Isso se chama massacrar uma pessoa. Quando você está estudando para ser médica, e claro, tem anatomia, são os primeiros anos. Quando você estuda o intestino, eu me lembro bem dessa aula. Nós estudávamos o intestino em um cadáver humano. E já naquela época, a professora nos ensinava, quando tínhamos que mostrar o intestino delgado e tudo mais, ela sempre dizia para fazermos com muito cuidado. É preciso transferir o intestino com cuidado, pois ele está preso ao corpo. Não vou falar as palavras agora, não importa, ele está preso ao corpo por dentro. Isso se chama folhas do mesentério, mas não importa. É como 2 folhinhas que depois envolvem o intestino, depois elas se juntam e então se fixam ali nas costas. Por dentro, passam muitos vasos sanguíneos e nervos, e mais adiante há um plexo nervoso. Se uma pessoa anestesiada for movida de forma descuidada, pode morrer de choque doloroso, mesmo com o intestino exposto. E até mesmo em cadáveres, aprendíamos a trabalhar com muito cuidado com o intestino. Mesmo quando estávamos explicando, mostrando algumas partes durante a aula e tudo mais. Ela ensinava de forma muito cuidadosa. Era preciso transferi-lo assim, para que a gente já fosse treinando imediatamente como lidar com o corpo humano. Imaginar que depois de uma verdadeira formação médica, a clínica vai começar a fazer esse tipo de promoção. Todos os procedimentos invasivos sob uma única anestesia, 36 penetrações no corpo, 36 incisões. A pessoa morreu de choque de dor, ou seja, acordou após a cirurgia. Após algumas horas, ela entrou em coma, foi para a UTI e não saiu mais de lá. Isso é um inferno. Quando ouço isso, penso, meu Deus, onde isso acontece? Pois é, tá aí. Atualmente, na Rússia, 163 universidades formam médicos. Destas, 46 estão sob o Ministério da Saúde. As demais são faculdades que surgiram relativamente há pouco tempo, há uns 20 anos, e já formaram profissionais. Algumas estão sob o Ministério da Ciência e Educação Superior, e o Ministério da Saúde não teve nenhuma influência sobre a formação delas. Não dá para não lembrar que, nos anos 2000, a senhora Skvortsova expulsou, simplesmente varreu com uma vassoura, centenas de milhares de médicos da medicina russa. Não foram centenas nem milhares, foram centenas de milhares. Só em Moscou, eu me lembro, houve uma manifestação de 150 mil profissionais de saúde médicos que foram expulsos, demitidos das instituições médicas, dos hospitais, das policlínicas. E esses médicos tinham sido formados na União Soviética justamente pelo Ministério da Saúde. E no lugar deles, eles treinaram esses incompetentes. Em escolas de balé. Não sei, em quais institutos,
em institutos ferroviários, em institutos de mineração, que outros institutos existem, não sei, lá. No departamento de informática do instituto, existem outros, mas não sei quais. Não importa. E então, por favor, essas são as faculdades que cometem erros. Simplesmente demonstram tanta ignorância que, desculpe, se eles estudassem em um instituto de medicina, eles não passariam nem pela segunda, nem pela terceira sessão. Eles não terminariam o curso. No nosso sexto ano, na última sessão antes dos exames finais, 5 pessoas foram expulsas. No sexto ano, na última sessão na nossa faculdade, 5 pessoas foram expulsas. E isso era tão rigoroso, era tão cruel, no sentido de controle. Se não me engano, algumas pessoas não concluíram o instituto, pois reprovaram no exame final. Pronto, eles não receberam o diploma de médico. Apenas um de ensino médio médico, considerado ensino superior incompleto. Podiam atuar como paramédicos, mas não como médicos. E aqui, por favor, temos simplesmente uma invasão de pessoas burras, sem educação, pessoas simplesmente tolas, que não fazem a menor ideia de como funciona o organismo humano. Por isso, agora os médicos são bem treinados. Eles realmente valem ouro. Tô falando sério. Pessoas que entendem do que estão falando valem ouro. E se você precisa que o seu caso seja acompanhado por um médico assim, então eu te convido para o nosso programa de eliminação de deficiências, que é baseado em dados científicos reais. Nunca substituímos a medicina. Se precisar ir ao médico, vou avisar claramente que sua condição exige tratamento médico. Posso ainda escrever uma mensagem ao médico explicando o necessário, o motivo e o acompanhamento. Por isso, como se vê, pessoas como nós já estão se tornando raras e valiosas como ouro. Por isso, se quiser acompanhamento de uma pessoa competente, convido você ao Centro de Informação Médica Sofia Dorinskaya, site Dorinskaya. Teremos prazer em ajudar na recuperação da sua saúde. Obrigada. Até logo.